Bom, gurizada, vamos lá? Nós estamos dentro do grupo de Química Pierre, grupos de estudo de Química do professor Pierre, e esse é o nosso material específico para o Enem. Lembrando que o Enem não divide em conteúdos, diferente do vestibular, que vai ter questão de termoquímica, questão de química orgânica, questão de química inorgânica, questão de ligações e etc. O Enem divide em competências e habilidades. Dentre as competências e habilidades, aquela bichice toda que eles colocam lá no material do Enem, uma delas é fonte de energia não renovável. Cara, na real, vamos traduzir essa palavra para vocês. O que seria fontes de energia aqui? Cara, nada mais, nada menos do que combustíveis. Quando o cara vem com o papinho de fontes de energia não renováveis, ele está falando de combustível. Então, quando eu falar fontes de energia, eu estou te falando de combustíveis. E esse outro termo aqui, ó, não renováveis. Pierre, o que quer dizer essa porra de não renováveis? Fósseis. Fósseis, combustíveis que não vêm de vegetal, combustíveis que estão embaixo da terra, que ao longo dos anos foram formados. Então, a nossa primeira aula, o nosso primeiro tema vai tratar de fontes de energia, traduzindo aí, Luquinha, combustíveis não renováveis, fósseis. Então nós vamos falar basicamente de quem? Nós vamos falar do gás natural, nós vamos falar do petróleo, nós vamos falar do carvão. É isso o nosso primeiro tema, é isso o nosso primeiro conteúdo, certo? Então vamos dar uma limpada aqui e vamos dar uma subida aqui para a gente começar o nosso primeiro conteúdo propriamente dito. Gás natural. Então vamos ver o que a gente tem que saber sobre o gás natural. Primeira coisa, o gás natural, gurizada, é constituído por hidrocarbonetos. Tá aqui a primeira coisa que tu tem que destacar. O gás natural é constituído por hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Compostos orgânicos que só têm hidrogênio e carbono. Tá lá. O gás natural é constituído de hidrocarbonetos. Mas aqui no meio da explicação ficou uma palavrinha que para muitos às vezes pode ser que cause problema. Se eu estou dizendo, rapaz, que é vários hidrocarbonetos, o gás natural não é uma substância. Atenção, muita gente erra isso. O gás natural é uma mistura. Se ele é constituído de vários hidrocarbonetos, ele é uma mistura, ele não é uma substância. Mas a principal substância, e aí é que muita gente confunde, tem gente que acha que gás natural é sinônimo de metano. Não, baby. Gás natural é uma mistura de alguns hidrocarbonetos, sendo que o principal componente é o metano. O que emete? Um carbono. Ano só tem ligação simples, e para fechar as 4 ligações que o carbono precisa fazer, eu tenho 4 hidrogênios, né? Abrindo ele numa fórmula estrutural, ele tem 4 ligações simples, e aí já vamos metendo orgânica no meio. Se são ligações simples, são sempre do tipo sigma, cada uma destas ligações é do tipo sigma. Os orbitais, atenção, os orbitais que o carbono usa para fazer essas ligações estão aqui em laranja nesse desenho, são orbitais do tipo sp3, a hibridização do carbono é do tipo sp3. Por que é sp3, Pierre? Porque usa um orbital s e 3 orbitais p. Então, cada orbital laranja que vocês estão vendo aqui nesse desenho é um orbital do tipo sp3 do carbono. O hidrogênio só tem um orbital, é um orbital s. Então, cada ligação simples dessa é uma ligação, vamos botar aqui, é uma ligação do tipo sigma entre o orbital s do hidrogênio e os orbitais sp3 do carbono. Certo? Então, se perguntarem numa questão que tipo de ligação tem entre o carbono e o hidrogênio no metano, nós temos uma ligação sigma do tipo S-sp3, onde S é essa bolinha azul aqui,
que é o orbital S do hidrogênio, e sp3 são os orbitais do carbono que estão em laranja aqui. Uma outra coisa que eu quero lembrar, sempre tu vai fazer essa associação, Luquinha, grava que isso aqui é importante. Se a hibridização é sp3, só tem ligação simples, o resto não tem vez. Ou seja, sempre que tu encontrar um carbono que só tenha ligações simples, o carbono tem hibridização do tipo sp3. A geometria será sempre tetraédrica. Geometria do carbono sp3 é sempre tetraédrica. E agora, te liga agora no que eu vou botar aqui. Qual é o ângulo de ligação entre os ligantes? Que ângulo é esse? Em torno de 109 graus. Cara, se tem alguma coisa que eu falei aqui que cai bastante até agora, são esses dois itens. Se a hibridização é sp3, só tem ligação simples. Então, sp3, só ligação simples. E a geometria é tetraédrica. E na geometria tetraédrica, que é essa que vocês estão vendo aqui, parece uma casinha de jogar taco com uma antena em cima. A hibridização é sp3, só tem ligação simples, a geometria é tetraédrica e o ângulo entre qualquer um destes ligantes é 109 graus. Ou seja, vamos pensar na questão? Se tu encontrar um carbono no dia da prova que só tem ligação simples, esse carbono é de que tipo? sp3. Se ele é sp3, que geometria ele tem? Tetraédrica. E se ele tem geometria tetraédrica, o ângulo entre os ligantes é 109 graus. Ok? Então, esse primeiro momento aqui tratou de uma parte de teoria de ligações aqui no metano. Então, vocês percebam, o cara vai lançar um tema, metano, e uma das perguntas que ele pode fazer é a respeito da estrutura da molécula de metano. O metano é o principal componente do gás natural. Ele é um hidrocarboneto, porque só tem hidrogênio e carbono. Ele é um alcano, porque só tem ligação simples. Ele é MET, porque é a nomenclatura para um carbono. O carbono precisa fazer 4 ligações. O carbono faz essas 4 ligações com orbitais híbridos do tipo sp3. Sempre que fizer ligação simples é sp3. A ligação é do tipo sigma, porque sempre que for ligação simples é do tipo sigma. E o ângulo entre os ligantes, qual é, gurizada? O ângulo entre os ligantes é 109 graus, certo? Então, a primeira parte era essa. Vou dar uma limpada. O que mais a gente tem que saber aqui a respeito de gás natural e a respeito do metano? A molécula do metano, pessoal, é uma molécula simétrica. Se vocês olharem aqui no tetraedro, eu tenho 4 hidrogênios nos vértices de um tetraedro regular. Sempre que eu tiver um hidrocarboneto, observem esta informação, sempre que eu tiver um hidrocarboneto, eu vou ter uma molécula, atenção, vou escrever uma coisa importantíssima aqui, uma molécula apolar. Apolar. Todos os hidrocarbonetos são apolares, porque todos eles derivam do metano. A cadeia pode aumentar, eu posso ter mais carbonos, mas eu vou ter sempre um carbono no centro e hidrogênios simetricamente distribuídos nos alcanos, né? Então, o que eu tenho aqui é um carbono, esses hidrogênios anulam-se mutuamente, nenhum deles cria um momento dipolar, nenhum deles cria um vetor, força resultante, ou seja, Pierre, os elétrons estão mais para a esquerda, mais para a direita, em cima é um polo negativo, embaixo é um polo positivo? Não, não há polos nessa molécula. Ela é uma molécula apolar, não há polos. Se não há polos, os elétrons estão bem distribuídos, simetricamente distribuídos. E se os elétrons estão simetricamente distribuídos, a gente diz que o momento dipolar μ é igual a 0 e a molécula é apolar. Pierre, por que tu fez toda essa conversa aqui para dizer que a molécula do metano, assim como todos os alcanos, assim como todos os hidrocarbonetos, são considerados apolares? Porque tudo que é apolar tem pouca ou praticamente nenhuma, no caso do metano, solubilidade em água. Na verdade, eles
sempre dissolve um pouquinho, uma molécula ou duas consegue se dissolver um pouquinho de nada. Mas o que nós vamos dizer daqui para frente? Coisas apolares são pouco solúveis ou insolúveis. Então, o metano, ao ser colocado na água, passa reto. Ele é um gás. Se tu borbulhar metano na água, ele vai ficar lá dissolvido na água? Negativo. Tu borbulha metano na água, ele atravessa a água. Ele fica parado na água. Ele vai ver uma bolha de gás, mas não vai estar dissolvido. Ou ele vai embora, ou ele vai subir. Se tiver calor, se tiver o recipiente aberto, o metano sai da água. O que é importante é que ele não vai ser dissolvido na água. Pouca solubilidade em água, na verdade, é uma maneira fresca de dizer que é insolúvel em água. Insolúvel. Coisas apolares, e o metano é apolar, é insolúvel em água, certo? Bom, adiante. O que mais eu posso dizer a respeito do metano? Ele também tem alguns apelidos, né? Vamos dar uma limpada aqui para a gente trabalhar os apelidos. O metano é conhecido como biogás. Atenção, metano é o nome oficial. Nome oficial, metano. Mas ele tem alguns apelidos. Biogás. Por que biogás? Porque ele vem da decomposição da matéria. Biologia, decomposição ao longo dos anos. Decomposição da matéria orgânica. A matéria orgânica, coisas mortas, vão apodrecendo, estragando, vão se quebrando as cadeias e elas vão quebrando, 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 até que a última instância delas é o metano, é o CH4. Então ele vem da decomposição. Biodigestores, né? Que mais? Ele também é conhecido como gás do lixo, porque uma matéria em decomposição gera metano e o lixo tem matéria em decomposição. Imaginem lixões, imaginem um biodigestor de um lixo, eu tenho então a geração de metano. Gás dos pântanos, por que gás dos pântanos? Porque no pântano tem muita matéria morrendo, micro-organismos, vegetais, seres vivos de qualquer espécie vão morrendo e entrando em decomposição. E tem um nome mais histórico, um nome mais antigo, que é grisu. Então, como é que eu conheço o metano? Biogás, gás do lixo, gás dos pântanos, grisu e a maneira como ele é chamado em termos de combustível. Ele é apelidado de gás natural. Por que ele é gás natural? Porque eu busco naturalmente na natureza. Ele está lá à disposição nos pântanos, ele está à disposição em bolsões embaixo da terra, ele está à disposição na natureza. Então, biogás, ou gás natural, ou gás dos pântanos, gás do lixo, grisu. Vejam bem, quando ele é colocado à venda como combustível, eles botam algumas siglas. Então, do tipo GNV. O que quer dizer GNV? Pode ser GNI, pode ser GNR, PR, esse monte de sigla. Pode ser o quê? Gás natural veicular. Gás natural industrial, gás natural residencial. Ele é usado para qualquer uma dessas aplicações. Na verdade, a grande aplicação dele, a principal, o objetivo pelo qual ele é a grande fonte de energia no mundo hoje, é GNI, gás natural industrial. Vamos dizer assim, Pierre, eu tenho gás natural à disposição. Qual é a prioridade? Abastecer a indústria. Se eu tiver gás natural suficiente para abastecer a indústria e sobrar ainda, qual é a segunda opção? Ah, daí vem o veicular. E vocês sabem que aqui no Rio Grande do Sul a gente usa bastante ele. Não sei se todo mundo sabe que ele é usado como gás natural industrial na grande maioria das indústrias de São Paulo hoje em dia, né? Que é a grande fonte industrial do país. Então, eles usam bastante gás natural industrial. Aí, no Brasil inteiro, e no Rio Grande do Sul a gente tem bastante táxis, né, com esse tipo de combustível, ele é usado como gás natural veicular. Em alguns estados ele também é usado como gás natural residencial, já chega nas casas das pessoas. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos ali a região do Moinhos de Vento, Bonfim, com várias tubulações de gás natural e alguns condomínios já recebem esse gás natural
direto. Não precisa mais chamar o gás de cozinha, não precisa mais chamar o caminhão do gás para ir lá abastecer, trocar os botijões de gás nos condomínios, né? Então, tem condomínios na zona sul de Porto Alegre, ali perto do Barra Shop, também tem uns 2 ou 3 condomínios que são abastecidos direto por tubulações embaixo da terra, embaixo das ruas, das calçadas, chegam direto nos condomínios e só vai medindo o quanto de gás está gastando. Então, já tem casas que são abastecidas por gás natural residencial, o famoso GNR. Na verdade, é o mesmo gás, é sempre uma mistura de gases, principalmente metano, né? Na verdade, esse gás que chega na casa, que chega nos carros, ele é mais purificado ainda, né? É praticamente só metano. Depois nós vamos falar de purificação e composição do metano, basicamente, tá? Bom, que mais eu preciso te falar aqui nesse primeiro parágrafo? Um grande erro que muita gente comete é que, como esse gás ele vem do lixo, ele vem da decomposição da matéria orgânica, muita gente acha que ele tem cheiro. Gurizada, é que quando tem lixo, tem coisa apodrecendo, coisa estragando, tu gera gases com nitrogênio e enxofre. E esses gases com nitrogênio, aminas, nitrilas e outros compostos nitrogenados são fedorentos. Tu gera gases com enxofre, como H2S, tiocompostos, que são muito fedorentos, cheiro de peido, de bunda mal lavada, de boca que não escova. Olha, tem coisa fedorenta pra cacete aqui na decomposição da matéria orgânica. E as pessoas acham que o fedor é do metano. Nós temos aí um grande, famoso apresentador, o Beijo do Gordo, né? O Beijo do Gordo, em várias vezes no seu programa, disse assim, pois é, aí eu queimei aquela bota, larguei aquele peido e foi aquele fedor de metano. Gordo burro. O metano não tem cheiro, o metano é inodoro, incolor, ele não tem cheiro. Os hidrocarbonetos, metano, etano, propano, butano, não tem cheiro, são gases inodoros. Os 4 primeiros alcanos, metano, etano, propano, butano, são gases inodoros, eles não têm cheiro. Então, gurizada, não cai nessa, não vai atrás do gordo. O gordo é legal, mas o gordo erra quando diz que, o metano, eu queimei aquela bota, foi aquele fedor de metano. Olha, se foi fedor de metano, fica tranquilo que não foi fedor de nada, porque o metano não tem cheiro. Os gases sulfurados e nitrogenados são os maiores responsáveis pelos fedores que a gente sente quando tem coisa podre, decomposição de matéria orgânica, certo? Bom, dito tudo isso, eu fiz essa introdução aqui a respeito da constituição do gás natural, a respeito da molécula de metano. Então nós vamos passar por uma parte mais industrial agora, né? Analisar a composição, ver purificação e assim por diante, ok? Vamos adiante, vamos dar uma limpada aqui. Bom, gurizada, se vocês olharem aqui, ó, isso aqui são dados da Petrobras, né? Então aqui nós temos composição típica do gás natural. Olhem bem, gás natural associado, N associado, processado. Então vocês observem o seguinte, ele vem basicamente com 81% de metano, aí 9% de etano, propano, ou seja, estes três aqui, ó, né? Esses três aqui são os principais componentes, são combustíveis. E ainda tem um pouquinho de butano, né? E butano também é combustível. Aí nós temos algumas outras coisas mais pesadas, e olha aqui, ó, nitrogênio, dióxido de carbono, CO2. Então, nós temos outras coisas aqui. Aqui, nós estamos considerando já o gás lá da Petrobras, que ele já está associado, N associado, que a gente já fez uma purificação aqui, né? Já tiramos os compostos que teriam enxofre, basicamente, né? E nitrogênio. Então, esse cara aqui já não tem cheiro, né? Bom, o que nós temos aqui, ó, que pode ser uma questão já misturando geografia, né? Já que nós estamos aqui, vamos falar tudo, o Enem mistura tudo. Olhem bem, ele é usado basicamente como combustível. 80% da aplicação dele é como combustível. Depois ele é usado em menor escala. Desculpa, aqui quando eu digo como combustível, foi bom me lembrar, isso aqui quer dizer combustível industrial. Isso aqui, na verdade, nós estamos falando da parte de indústria. Ele é usado basicamente como GNI, combustível industrial, 80%. A segunda aplicação dele seria no setor petroquímico,
na verdade, aqui, ó, em síntese de polímeros, síntese de polímeros. Ele é usado em sínteses químicas, né? Sínteses de plásticos, né? Então, isso aqui é usado na indústria petroquímica para fazer algumas reações, reações de metilação, reações que precisam hidrocarbonetos. Doméstico, então tá aqui, ó, doméstico é usado nas casas, né? Então, como combustível. Aqui, ó, combustível na cozinha, na verdade, né? Em vez de usar o gás de cozinha, tu vai usar o metano. Aqui como redutor, isso aqui basicamente também é indústrias químicas, né? Indústrias químicas, ou seja, a parte bem química para reações, na verdade é semelhante aqui a esse tipo de síntese na indústria petroquímica. E no setor automotivo também como combustível. Tá? Então, se a gente imaginar ele como combustível industrial, 80%, mais como combustível doméstico, 86%, e mais como combustível automotivo, 89%, ou seja, 90% praticamente da aplicação dele é como combustível. As outras duas seriam indústria química, redutor e indústria petroquímica. Né? Então, isso são dados aí de 1999. Eu quero fazer um alerta, né? São dados de 1999, antes de dar o boom do uso do gás natural. Provavelmente isso aqui, a utilização dele esteja bem maior hoje em dia, como indústria automotiva e residencial. Né? Já deve ter bastante mais lugares usando ele como combustível para carro e como combustível para casas. Tá? Então, uma pequena análise aí de aplicação desse combustível, certo? Bom, o que mais a gente tem que ver sobre o gás natural? Pessoal, como o nome já diz, ele é natural, ou seja, porque ele é obtido na Terra, né? Então, como é que a gente vai analisar as fontes dele? Então, vamos analisar aqui as principais fontes. Emanação através de vulcões de lamas e falhas geológicas. Vocês imaginem o seguinte, vocês têm uma falha geológica, tipo um vulcão, um geyser daquele, é óbvio que aquilo ali está liberando coisas das entranhas da Terra. Tu imagina, tu tem lá um vulcão, né? E aqui embaixo nós temos o quê? Nós temos lava, nós temos gás, nós temos petróleo, nós temos uma série de coisas. Isto tudo aqui, sob pressão, começa a ser emanado e começa a sair. E é óbvio que vai sair lava muito quente, vai sair gases tóxicos e dentre esse monte de gás vai sair CH4. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: tem como vocês instalarem uma indústria ao lado do vulcão, esperar o vulcão começar a liberar gás e canalizar esse gás para usar? É óbvio que não, né? Então vamos combinar que essa fonte de metano, emanação através de vulcões, falhas geológicas, ninguém vai montar uma indústria, uma casinha aqui do lado do vulcão e ficar esperando o vulcão entrar em erupção, vai sobrepor a lava e conseguir captar esse gás. Então vamos combinar o seguinte: emanação através de vulcões e falhas geológicas é um metano que a gente aproveita ou vai para a atmosfera? 2 segundos para pensar, obviamente vai para a atmosfera. Então é um metano que a gente perde. Não só perde, vai para a atmosfera na forma de poluição, depois eu vou entrar nesse assunto, tá? Então, metano saindo, metano que não é aproveitado. Então, falhas geológicas não é uma fonte de energia para nós. Segunda coisa, decomposição de resíduos orgânicos. Decomposição de resíduos orgânicos. Aqui nós vamos marcar um asterisco. O que eu estou falando em decomposição de resíduos orgânicos é dos lixões. Eu estou falando de uma grande fonte de energia que no futuro passa a ser renovável. Ai, 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 Pierre, como é que tu vai me confundir desse jeito? O metano não era uma fonte não renovável? Olha, Louquinha, o metano é uma fonte não renovável quando ele é fóssil, quando ele é lá debaixo da terra. Agora, no instante que eu começar a usar o metano como lixo que eu decomponho nas grandes cidades, numas fazendas, numas cidades pequenas, seja lá o que for, eu estou renovando o lixo e transformando ele num combustível. Observem bem, um dia nós vamos ter grandes aplicações de lixões e estas grandes aplicações de lixões vão ser com o metano. Imaginem que os lixões entram em decomposição, são lixões tratados, e esta decomposição gera metano. Esse metano é canalizado
e esse metano canalizado começa a ser aproveitado. Eu estou falando aqui meio no futuro, porque isso assim, para ser considerado com grandes aplicações, é daqui a um tempo maior. Mas eu quero te dizer o seguinte, países como a Alemanha têm cidades já, cidades inteiras, não mega cidades, megalópolis, mas cidades de porte pequeno e até médio, abastecido por lixões com biodigestores. O biodigestor bota lá o lixo a apodrecer, limpa e canaliza esse gás e distribui na cidade. No Brasil, nós temos pequenas cidades, aqui no interior do Rio Grande do Sul já há projetos em que parte das cidades, de algumas cidades do interior, já são abastecidas por esses lixões, tá? Aqui perto, em Santa Catarina, a grande parte das indústrias de frango, né, essas indústrias que vendem frango e derivados, o próprio esterco, o próprio lixo gerado pelo tratamento desses frangos gera energia, eles queimam o metano e geram energia, para abastecer as estufas de luz que vão gerar calor para esses frangos crescerem. Então observem bem, esse troço de usar ele em lixão torna esse sistema todo biossustentável. Olhem bem, eu quero criar frango. O frango tem que crescer. Para o frango crescer, eu tenho que ter estufas de luz para ele ficar lá crescendo, se desenvolvendo. O que acontece? Para fazer essa estufa de luz, eu preciso de energia elétrica. Para ter energia elétrica, eu preciso ter uma fonte de energia, uma fonte de energia que vai causar a formação de energia elétrica. Obviamente que pode ser a hidrelétrica, mas é muito cara e eu não vou usar isso. Então o que os caras fazem? Os caras aproveitam o próprio lixo gerado pelos frangos, ou seja, a bosta, o esterco gerado por esses frangos, decompõe isso, canaliza, gera metano. Esse metano é queimado numa termoelétrica, esse calor aquece a água vira um vapor, e o vapor mexe uma turbina, gerando a eletricidade que vai acender as lâmpadas. E as lâmpadas vão fazer os frangos crescerem, se desenvolverem, vão cagar mais, e aí vão gerar mais metano, e esse ciclo todo é biossustentável, certo? Então, já existem cidades inteiras no mundo assim, já existem no Brasil projetos de cidades pequenas abastecidas e indústrias de frango, indústrias de porco, indústrias da pecuária que trabalham com esses lixões. Quero dizer para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul que existe um mega projeto para que o lixão de Porto Alegre, o lixão que tem lá na zona sul de Porto Alegre, que hoje ainda é a céu aberto, que hoje, na verdade, é um lixão, ele é tratado, ele tem todo um tratamento para não contaminar o solo, para não contaminar a água, né? Vamos dizer assim, os lençóis freáticos, mas ele é aberto. Se ele é aberto, ele ainda está perdendo metano para a atmosfera. Há um mega projeto entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre para que aquilo venha se transformar num biodigestor. Ele deixa de ser um lixão e vira um biodigestor. Se ele vira um biodigestor, nós temos aí uma geração de energia que, segundo esses estudos da URGS e da área técnica de Porto Alegre, conseguiria gerar uma quantidade de energia suficiente em quilowatts, aí, sei lá, quilowatts-hora, para abastecer toda a zona sul de Porto Alegre. Ou seja, nós deixaríamos de depender, basicamente, do sistema hidroelétrico, né, que muitas vezes nos deixa da mão. Tem apagões, né, tem um temporal, cai uma torre, que nem aconteceu várias vezes já no Brasil, de ficar, às vezes, o Brasil inteiro com apagão, e a região sul já teve uns 2 ou 3 eventos desses. Por exemplo, se tu tem uma termoelétrica e um lixão, tu, pelo menos uma parte da cidade, não fica vinculado aí às intempéries, né, aos problemas climáticos. Por quê? Porque não vai depender de redes de transmissões, não vai depender de aquelas torres que possam dar problema de fiação, de nada. Tu tem um lixão que está gerando metano, o metano está sendo queimado e gerando eletricidade, certo? Então, perdi tempo aqui, mas quero te dizer que isto é uma grande, grande fonte de energia no nosso futuro, ok? Vamos adiante. Fontes naturais e pântano. Também, né? Nos pântanos a gente sabe que ninguém vai instalar um troço lá para captar o metano gerado que borbulha nos pântanos. Isso é uma fonte que o metano é perdido. Extração do combustível mineral é o que hoje é a principal fonte de energia em termos de gás natural. Todo gás natural
Todo não, mas a grande maioria do gás natural que a gente usa hoje em dia, que eu disse que são usados 90% nas indústrias, nas casas e nos carros, todo esse gás natural, que eu disse que em Porto Alegre já tem tubulações aí levando para os condomínios, todo esse gás natural hoje é extraído de fontes minerais, ou seja, em falhas, em depósitos geológicos embaixo da terra, normalmente junto com depósitos de petróleo. Né? Quando a gente acha lá jazidas de petróleo, né? Vai o seu Eike Batista lá e a Petrobras, no pré-sal descobrimos uma grande quantidade de petróleo ali no pré-sal do Brasil. Bom, quando tu descobre esse monte de pré-sal, de petróleo no pré-sal, tu descobre também gás natural. Há 2 anos atrás, a Petrobras descobriu uma grande reserva de gás natural, junto com esse petróleo todo que foi explorado aí no pré-sal, e esta grande reserva de gás natural tem mais gás natural do que o território da Bolívia, né? O que tornaria o Brasil autossuficiente em gás natural. Para isso, precisaria explorar todo esse gás natural, e é óbvio que na verdade, os caras procuram o petróleo, que é mais caro, mas quando tu acha gás natural, nossa, que beleza, vamos aproveitar esse gás natural como combustível. Depois nós vamos ver por que ele é vantajoso em relação ao petróleo, tá? Processo de digestão de animais herbívoros. Está aqui, o que eu disse ali. Ó, né? Nós temos frangos, nós temos vacas, nós temos bois cagando pelo mundo inteiro. Hoje em dia, esses bois, essas vacas estão espalhados pelo campo e estão cagando, peidando. Eles ficam ruminando lá e arrotando e peidando metano. Isto tudo é perdido, isto tudo vai para a atmosfera, não é usado como fonte de energia e ainda polui. O que se pensa, já tem grandes estudos, é transformar isso tudo, canalizar esse esterco tudo para uma redoma e que isso tudo apodreça e esse metano todo gere energia e não vá para a atmosfera. Eu quero dizer para vocês que saiu uma reportagem há 2, 3 anos na Veja, de 4 páginas, se não me engano, falando que um dos problemas maiores do aquecimento global hoje em dia não é o CO2. Tá? Um dos problemas maiores hoje em dia é o metano. O metano ele é até 20 vezes mais poderoso em termos de efeito estufa do que o CO2. Observem isso que eu estou dizendo. CO2 causa efeito estufa? Causa. Metano causa efeito estufa? Causa. Os dois causam efeito estufa. Só que o metano causa muito mais efeito estufa do que o CO2. Se o metano causa muito mais efeito estufa do que o CO2, é legal o metano sair para a atmosfera ou ser queimado? Se eu queimar o metano, cara, eu vou gerar CO2. O metano mais oxigênio dá CO2 mais água. Se eu queimar o metano e gerar CO2, eu estou substituindo o metano que a vaca estava peidando e indo para a atmosfera e geraria 20 vezes mais efeito estufa. Se eu queimar esse metano, eu transformo ele em CO2, que gera 20 vezes menos efeito estufa do que o metano. Eu me lembro que no Enem passado, ou retrasado, eu dei essas mesmas aulas, a gente brincou isso aqui tudo em aula, das vacas cagando, e vocês não vão acreditar. Caiu na parte de geografia o desenho de uma vaca cagando e peidando e perguntando qual era o problema. O problema era o efeito estufa. E caiu exatamente o desenho da vaca. Então o que eu quero que vocês abram os olhos é o seguinte. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, é melhor deixar o metano sair ou queimar ele? Queimar ele. Mas queimando ele não vai gerar CO2 que vai gerar efeito estufa? Vai. Só que se o metano sair direto para a atmosfera, ele gera 20 vezes mais efeito estufa que o CO2. Então o que nós vamos preferir? Nós vamos preferir que o metano saia para a atmosfera e gere efeito estufa ou seja queimado? Obviamente, seja queimado. Então, uma grande preocupação hoje em dia é com o efeito estufa causado pelo metano liberado pelo rebanho de herbívoros que nós estamos aí. Cada vez tem mais gente no mundo, cada vez tem que criar mais gado, cada vez tem menos vegetação e mais pecuária. Essa pecuária toda faz com que gere metano e esse metano causa mais efeito estufa, certo? Então, na oportunidade que vocês tiverem de canalizar esse metano para queimar ele, quais são as duas vantagens? Atenção, nós temos que trabalhar com o Enem sempre pensando no problema e na solução. O Enem adora.
O MEC instrui os caras que fazem as questões a instigar vocês. Tem um problema ambiental. Qual é a solução? Bom, então, qual é a solução para eliminar o metano que as vacas estão cagando e liberando? Bom, seria tratar esse rebanho em redomas, seria pelo menos conseguir canalizar, recolher essa bosta desses animais aí e fazer com que esse metano todo seja canalizado. Para queimar ele, quais são as duas vantagens ao queimar ele? Tu substitui o metano pelo CO2, que vai causar menos efeito estufa, e tu vai gerar uma energia renovável. Tu não vai precisar estar gerando... Tu não vai precisar estar buscando mais petróleo através de exploração, de plataformas, de furar a terra e assim por diante. E também tu está gerando uma fonte de energia renovável, porque sempre que tu vai ter mais animais, tu vai ter mais geração de metano, ou seja, é inesgotável, enquanto que o gás natural que está embaixo da terra, ele vai se esgotar. Ok? Então, uma breve discussão a respeito da extração desse combustível e da formação desse combustível a partir de processo de herbívoros, ok? Vamos adiante. Bactérias encontradas em plantação de arroz, isso também não tem como a gente controlar e canalizar. Aquecimento ou combustão de biomassa anaeróbica, até tem gente que faz isso, mas também não é muito importante. Então, se eu tivesse hoje em dia aqui que resumir essas fontes todas e destacamos da seguinte forma. Hoje em dia, a grande fonte de metano são jazidas subterrâneas. Mas, quais são as fontes do futuro de metano, que é um combustível bem interessante, que é um combustível menos poluente do que petróleo e seus derivados? Ora, seria a decomposição nos lixões. Eu estaria dando uma utilização para os lixos das grandes cidades, estaria economizando dinheiro, seria uma energia mais barata através dos lixões, estaria destinando o lixo, não ficaria lá apodrecendo sem nenhum sentido, e outra vantagem, esse lixo não estaria liberando metano na atmosfera, eu estaria ajudando, contribuindo para a diminuição do efeito estufa. Na mesma linha de raciocínio, os processos de digestão de animais herbívoros, como vacas, porcos e não sei o que mais, isso tudo aqui realmente também vai fazer com que a gente consiga uma fonte de energia renovável e que evita que esse metano saia todo ele para a atmosfera. Ok? Então, de tudo isso que eu falei aqui, esses são os 3 itens importantes, tá? Em termos de geografia, né, de exploração, normalmente aqui está um desenho esquemático. Eu tenho solo, eu monto uma plataforma que vai explorar petróleo, que é mais caro, eu boto os dutos lá embaixo e geralmente eu tenho isso aqui, né? A água salgada, o petróleo e o gás. Esses gases aqui, nós vamos ter o gás natural. Né? Então, observe, eu estou procurando petróleo, que é mais caro, que dá mais dinheiro, mas é óbvio que quando eu acho petróleo, se eu já achar gás natural, eu já vou explorar. Na questão do pré-sal, fazendo uma pequena observação no pré-sal, eu teria água salgada, eu teria uma camada de sal, né? Uma camada de sal dura, e abaixo dessa camada de sal, eu teria petróleo e gás, tá? Abaixo dessa camada. Pierre, por que o nome é pré-sal se parece que nós estamos indo para o fundo e ele é depois do sal, né? É uma coisa que o aluno fica meio, mas eu tô meio louco aqui nessa história, porque parece que é depois do sal, mas o nome é pré-sal. É que, gurizada, eles vêm do centro da Terra, né? Partindo lá do centro da Terra, né? De dentro para fora, então antes do sal, ou seja, de dentro para fora, ou seja, pré-sal, uma camada pré-salina. Por que pré-sal? Porque foi formada antes da camada de sal. Vocês estão me entendendo?
A Terra se formou de dentro para fora. As camadas mais superficiais são camadas mais recentes. As camadas mais internas são camadas mais antigas. Então, o pré-sal aqui não é no sentido de eu encontrar antes, é no sentido de ter sido formado antes. É um pré de tempo. É uma camada de petróleo e de gás que foi formada antes do sal. Se foi formada antes do sal, ela é pré-sal. Ou seja, ela está mais perto do núcleo da Terra do que da superfície. Então está antes do sal. E aí, antes vem o pré-sal, aí depois vem o sal, depois vem a água, depois vem aí alguma coisa de petróleo, aí depois vem gás, aí vem a terra, e aí vem a superfície. Ou seja, na verdade, eu vou explorar isso aí pré-sal. Só que, na verdade, para nós vamos ter que quebrar a camada de sal. Vamos combinar que é uma camada difícil de ser quebrada. O sal tem ligações iônicas, o sal é quebradiço, eu furando isso quebra, ele tem chance de se decompor, ele é solúvel em água, a água entra e dissolve ele. Vamos combinar que é um óleo e um gás bem mais caro de serem explorados, tá? Mas o Brasil tem uma grande reserva e vai explorar esse óleo. Obviamente vai ser um óleo mais caro, enfim, mas vai ter que dar lucro, né? Afinal, os caras já exploraram e viram que tem uma grande reserva de petróleo e gás no pré-sal, ok? Então, uma breve questãozinha de geografia. Vamos dar uma limpadinha aqui. Bom, em termos de exploração, na água, aqui nós temos um exemplo, um desenho, né? Olha que bonito o desenho, que envolve uma plataforma de exploração toda aqui, ó. Isso aqui é uma figura tirada na Noruega, um esquema. Olha o tamanho da história, né? Plataformas, nós temos aqui os navios, nós temos os navios menores e os grandes navios. Olha só a quantidade de coisa envolvida, né? É praticamente um bairro inteiro de uma cidade, né? Então tá aqui o desenho. Eu quero que vocês observem agora, vou voltar ali para aquele desenho esquemático, que em qualquer momento que eu vou explorar esse gás, e mesmo o petróleo, eu vou estar tendo que cuidar as impurezas, a sujeira que vem, né? Por exemplo, eu vou sugar esse gás, mas é risco vir areia, né? Tem aqui solo, subsolo, pode vir areia, terra, pode vir bichos, pode vir água. Eu posso sugar isso aqui e vir água junto. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que qualquer combustível fóssil desses que eu vou explorar embaixo da terra, eu tenho que tirar os sólidos e eu tenho que tirar a água e outros líquidos que venham contaminando isso aqui, certo? Bom, geralmente, que processos de separação, pessoal, separação, também chamada fracionamento. Separação e fracionamento, que são processos físicos, nunca confundam. Separação, fracionamento, Louquinho, processo físico. Pierre, qual é a diferença do processo químico e do processo físico? O processo físico tu não cria nada. Tudo que nós vamos separar já está lá. Eu não fiz nenhuma reação, eu não formei nenhuma nova substância. Lembra, o físico é aquele cara que permanece com as mesmas coisas. Tá, e quem é o cara que cria coisas novas? Quem é o cara que me faz coisas diferentes? Quem é o cara que cria novidades? Ai, professor, já tô ficando excitado. É o químico. Se tu ficou excitado é porque tu tá pensando, né? Quando tu tem aquele teu gatinho, ai, eu tô louca pra dar pra ele. O que aconteceu? Pintou entre tu e ele uma química, ou seja, química gera coisas novas, química faz tu ter, ai meu Deus, químico, fenômeno químico é aquele que tem coisa, que tem reação, que tem coisas novas. O físico não, o físico é o sem graça, o físico é o da rotina, o físico é aquele cara que já tem sempre as mesmas coisas. Eu quero te perguntar mais uma vez, quando tu tem uma separação, um fracionamento de uma mistura, tu tá criando estas coisas ou estas coisas já estavam na mistura? Já estavam todas na mistura. A mistura é separada, é fracionada através de processos físicos. Bom, como é que nós vamos tirar sólidos e a água? Geralmente por filtração e decantação. Se eu tiver um filtro,
este filtro vai reter os sólidos. Faz de conta que aqui eu tenho um filtro, eu vou passar o gás ou o líquido ou o petróleo, seja lá o que for, por esse filtro. Este filtro retém sólidos. Pessoal, seja na exploração do gás natural, seja na exploração do petróleo, se eu quero tirar os sólidos, eu vou fazer através de filtração. Filtração é para reter sólidos insolúveis. Certo? Bom, tá. E se eu quiser tirar a água que está lá, o gás natural está ali, eu quero que a água seja separada, ou o petróleo, né, que é um líquido apolar e imissível na água, o que eu faço? Bom, eu vou fazer uma decantação. Eu vou deixar parado, a água vai para baixo, o petróleo vai para cima e o gás vai sair. O gás vai subir. E aí eu vou canalizar ele para alguma coisa. Então, todos os tipos de óleo ficam em cima da água, que são menos densos e são apolares e, portanto, insolúveis nela. E o gás, o metano, vai subindo, vai saindo, certo? Então, eu tenho aqui um processo de decantação e o gás sobe. Eu canalizo ele para onde eu quiser, o óleo fica em cima da água, depois eu abro uma torneira, escorro a água, separo a água do petróleo, ou eu faço uma sifonação, boto uma mangueirinha aqui, boto uma bomba a puxar o óleo para um navio, para um petroleiro, algo do tipo. Nós temos nos desenhos aqui, né? Eu tenho essas mangueiras aqui que estão sugando o gás que está em cima, livre dos sólidos e da água e do petróleo, e outras mangueiras, por exemplo, vão sugar, outros dutos desse vão sugar através de uma bomba o petróleo. Então, seja o gás natural, seja o petróleo, primeira coisa que nós temos que fazer com o óleo bruto e com o gás natural bruto, separar sólidos e os líquidos indesejáveis. Como é que eu separo os sólidos? Através de uma filtração. Como é que eu separo os líquidos? Através de uma decantação, auxiliada muitas vezes por uma sifonação, que é o processo de chupar pela mangueira. Olha bem, guria, se tu já chupou pela mangueira, tu já fez uma sifo. Ah, professor, como é que é? Exatamente. Se tu fez uma sifo, tu já chupou pela mangueira à espera que escorra o líquido. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso para tirar o óleo da água, a gente faz isso para tirar a gasolina de um tanque para outro, a gente faz isso para tomar refri de canudinho, né? A gente faz isso em outros momentos, para esvaziar uma piscina, por exemplo. Sifonação é o processo de succionar o líquido através da mangueira. E ele é um processo auxiliar à decantação na separação de líquidos. Bom, já falei bobagem demais, vou resumir rapidamente. Petróleo bruto e gás natural bruto precisa sofrer processo de separação, processo de fracionamento, que são processos físicos. Para tirar os sólidos, o que eu uso? Filtração. Para tirar os líquidos, o que eu uso? Decantação, seguido de uma sifonação. Ok? Bom, pessoal, a parte de gás natural em termos de separação era essa aí. Vamos adiante. Em termos de aplicação do gás natural, a gente sabe que ele é um combustível. O que é um combustível? Um cara que sofre uma combustão, um cara que sofre uma queima. Vocês precisam saber que qualquer queima, qualquer queima gera óxidos. Uma queima, atenção querida, uma queima não gera sempre CO2 e água. Uma queima gera óxidos, porque uma queima é reagir com oxigênio. Um combustível mais oxigênio vai gerar os óxidos dos elementos que estão presentes no combustível. Agora, por que a maioria das queimas gera CO2 e água? Porque a maioria das queimas dos combustíveis que a gente conhece é de hidrocarbonetos. É de álcool, é de compostos orgânicos. E de compostos orgânicos eu tenho sempre carbono e hidrogênio. Sempre que eu queimar algo que tem carbono e hidrogênio, eu vou gerar óxidos de carbono, CO2 e CO, e óxido de hidrogênio. E o único óxido de hidrogênio é água. Então, resumindo, qualquer queima de composto orgânico vai gerar óxidos de carbono e óxidos de hidrogênio, ou seja, CO2 e água. A queima do metano é CH4 mais 2 de O2, dando CO2 mais 2 de água. Percebam que, importante estequiometria, para 1 mol de metano, observem como ele é um combustível
ambientalmente interessante. Para 1 mol de metano, eu gero apenas 1 mol de CO2. Eu tenho combustíveis que nós vamos trabalhar nas próximas aulas que geram 8 mols de CO2, que geram 30 mols de CO2, e isso em termos de efeito estufa é muito ruim. Alguém vai dizer, pô Pierre, mas o metano estava lá quieto embaixo da terra, ele não ia causar efeito estufa, mas eu queimei ele e ele gerou 1 mol de CO2 que vai causar efeito estufa. Bom, em termos ambientais vocês têm razão, o metano estava quieto embaixo da terra, ele não ia para a atmosfera e ele não ia poluir. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é, eu tenho que gerar energia para nós sobrevivermos na sociedade que a gente vive? A sociedade que a gente vive hoje em dia vai abrir mão de casas quentinhas, de cozinhas com fogão queimando e gerando comida, de carros, de aviões, de coisas nos ajudando no nosso dia a dia? Não. Então, a sociedade de hoje não vai abrir mão de queimas, não vai abrir mão de combustíveis, não vai abrir mão da energia que a gente precisa. Logo, se ela não vai abrir mão, é melhor que ela queime o gás natural, que tem 1 mol de CO2 sendo gerado, ou a gasolina que tem 8, ou a querosene que tem 15, ou o óleo de caldeira que tem 30. Então, vamos ser práticos e objetivos. O metano é um gás não poluente? Mentira, ele é poluente. Ele estava lá embaixo da terra e ele vai gerar CO2 que causa efeito estufa. Mas dentre os combustíveis que eu tenho, baby, é uma questão de opções. Tudo é uma questão de opções na vida. Ou eu abro mão dessa vidinha gostosa que eu vivo, ou eu tenho que gerar fontes menos poluentes. E dentre as fontes de combustíveis fósseis, o metano, o gás natural, é a menos poluente. Primeiro porque ele não vem mais contaminado, eu já purifiquei ele não vem contaminado com enxofre, então ele não causa chuva ácida. Então, o metano, CH4, vantagens em termos dos outros combustíveis. Não causa chuva ácida. É mais barato do que o petróleo e outros combustíveis. E causa menos efeito estufa. Olha bem, cara, eu estou fazendo questão de usar a palavra menos. Se vier numa questão pegadinha, metano não polui, metano, gás natural, ele é natural, ele não causa efeito estufa. Causa, ele polui, ele causa efeito estufa, mas é bem menos do que os outros combustíveis fósseis. E ele não causa chuva ácida. E ele é mais barato, né? Tu não pensa que o taxista está usando metano só porque ele tem uma consciência ambiental? Não, ele foi incentivado a usar por causa da consciência ambiental, mas como é um combustível bem mais barato, a maioria dos táxis de Porto Alegre, do Brasil inteiro, usam metano como combustível. Isto ajuda a diminuir a poluição das grandes cidades. Outra coisa, ele não é nem líquido e nem sólido. Então, se ele não é nem líquido nem sólido, ele não causa a poluição sólida, que a gente chama de material particulado. Aquela fuligem, essa fuligem preta que vocês estão vendo aqui, ó. Ó o desenho aqui, ó. Ó o desenho. Isso aqui, pessoal, essa fuligem preta que tu tá vendo, isso aqui é queima de petróleo, isso aqui é queima de carvão. Esse desenho, tu esquece no gás natural. O gás natural não gera essa fuligem preta, porque isso aqui são partículas de carbono que não foram queimadas, derivadas da queima de líquidos ou de sólidos. O metano, gás natural, vai ter uma chaminha azul, olha aqui, ó, vai ter uma chaminha que não vai gerar essa fumaça preta, não vai gerar a poluição de material particulado. Material particulado é o material sólido, é aquele que fica preto, é aquele que, por exemplo, cidades como São Paulo, Santiago do Chile, fica aquele fog, aquela fumaça, assim, né? Que nem teve em Pequim também, que nas Olimpíadas a gente via bem aquela coisa preta, aquilo ali tudo é causado por material particulado. O metano não vai gerar esse material particulado. Certo? Então, essa é uma grande vantagem do metano aí, em termos de queima. Então, se tu me perguntar assim, Pierre, vale a pena usar o metano, o gás natural como combustível? Vale. Por isso que grande parte da indústria foi incentivada a trocar. Uma época eu me lembro que teve até todo um
uma celeuma em que o presidente da Bolívia, o Evo Morales, o índio aquele dos blusão listrado, assumiu lá e queria mandar correr a Petrobras de lá, queria subir o gás para o Brasil, que o Brasil explorava a Bolívia e não sei o quê. Houve uma crise no setor industrial do Brasil porque ele quis cortar o suprimento de gás. Por que aconteceu isso? Porque o Brasil não era, e ainda não é, precisa explorar todo esse gás do pré-sal, o Brasil não era e não é autossuficiente em gás natural. E grande parte da indústria migrou do carvão e do óleo para o gás natural. Um pouquinho de história, vocês devem saber muito mais até do que eu. A primeira revolução industrial é carvão, pessoal. Carvão. Nessa época lá, na primeira revolução industrial, as indústrias todas começaram a queimar carvão nas suas caldeiras, queimando carvão para gerar energia para funcionar e desenvolver o mundo. O problema é que, naquela época gerou uma grande quantidade de CO2, aumentou terrivelmente o efeito estufa por causa do carvão e principalmente chuva ácida, porque o carvão vem contaminado com vários % de enxofre. Quando queimava isso, gerava ácido sulfúrico e era um Deus nos acuda. Florestas foram queimadas pelo ácido gerado pela chuva ácida, florestas foram degradadas e muitas fachadas de construções e tal naquela época. Quando nós tivemos a segunda revolução industrial, nós vamos partir para o petróleo, os derivados do petróleo, óleo de caldeira. Nós vamos abandonar um pouco o carvão e nós vamos começar a usar o óleo. Eu quero que você faça o seguinte raciocínio. Quanto mais sólido, é mais difícil de purificar. Então, o carvão, conseguimos purificar ele? Não muito. Então, o carvão é muito contaminado com enxofre, é muito contaminado com nitrogênio. Então o carvão vai gerar muita chuva ácida e outra, quando é sólido, queima pior do que o líquido, que por sua vez queima pior que o gás. Então, esse tipo de fumaça preta que vocês estão vendo aqui, ela vai facilmente aparecer quando eu queimar sólido, carvão. Por quê? Porque daí eu vou ter partículas de carvão que não queimaram e vão sair na forma de fuligem. Vai aparecer numa escala um pouco menor, mas ainda bem interessante, quando eu queimar petróleo e derivados. Quanto mais grosso for o petróleo, quanto mais grosso for o óleo de caldeira que tem 30 carbonos, se aproxima muito do carvão e gera muito material particulado, gera muita fuligem, essa fumaça preta. Tá? Já, se eu for para óleos mais ralinhos de cadeia menor, tipo a gasolina, ela queima bem melhor do que o carvão e do que o óleo grosso. Então, o óleo mais leve, por exemplo, se vocês pegarem um ônibus, um caminhão, ele gera energia através da queima do óleo pesado, através do óleo diesel, com 20 carbonos. Por isso que tu vê nos ônibus muito mais fumaça preta do que nos carros. Né? Aquela fumaça preta que tu vê nos ônibus é a queima incompleta. Essa queima incompleta gerou fuligem, gerou material particulado que polui. Se tu pegar a gasolina, é muito mais difícil gerar fuligem, porque ela é um óleo mais ralo, é um óleo mais fácil de ser queimado. Bom, agora tu imagina que eu tenho um metano que é gás. É muito melhor. Eu vou ter uma chama bem azuladinha, sem a fumaça preta. Eu vou ter sem fuligem, sem material particulado. É uma chama, inclusive, mais quente, que eu aproveito melhor, desde que eu consiga queimar direito. Tá? Bom, eu acho que ficou bem claro que o metano é um combustível muito melhor do que o óleo, que por sua vez é melhor do que o carvão, certo? Vamos dar uma limpada aqui. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês observem, a PUC de Porto Alegre já cobrou isso algumas vezes, que é o seguinte, a análise, eu estou botando aqui esses dois casos de propósito, a análise de uma chama azul e de uma chama amarelada. Eu quero fazer a comparação aqui. Uma chama azulada é uma chama que vem de uma queima completa. Pessoal do Rio Grande do Sul, PUC Porto Alegre já cobrou muitas vezes isto aqui. Pessoal, a queima completa, ela gera uma chama azul que é mais quente. A PUC já cobrou isso. É mais quente. Mas ela é menos luminosa. Cara, tu não vai ver a 10 quilômetros de distância essa chama azulada. Ela é uma chama com menos brilho, mas mais calor. Ela é menos brilhosa, ou seja, tem menos brilho, ela não serve para iluminar, mas ela serve para cozinhar, ela serve para queimar alguma coisa, ela serve para aquecer, ela é uma chama mais quente. Tá? E ela é menos poluente, porque como é uma queima incompleta, por que ela é menos poluente? Ela não gera fuligem, não gera o material particulado. Falar nisso, deixa eu recapitular o que é a fuligem, a PUC já cobrou.
A fuligem é carbono que não queimou. Carbono puro, carbono seco, carbono sólido que não foi queimado. Então, na verdade, se eu estou perdendo carbono puro, carbono seco, carbono que não foi queimado, eu estou perdendo energia. Então raciocinem comigo. Uma chama azul, que é uma queima completa, não perde esse material. Se não perde, quer dizer que queimou tudo, gerou mais energia, né? Se é mais quente, gerou mais energia. Ok? Vamos pro lado de cá. Ah, Pierre, essa chama amarelada. Meu, essa foto foi tirada a quilômetros de distante dessa refinaria. A quilômetros de distância. Como é que eu estou enxergando essa chama a quilômetros de distância? Porque uma chama amarelada, vamos botar aqui para cima, indica uma queima incompleta. Esta queima incompleta, o que ela gera? Ela gera fuligem. E esta fuligem, que é esta fumaça preta, é carbono puro. Só que o que acontece? Lá pelas tantas, esse carbono puro, ele incendeia no meio da chama. Isso a PUC de Porto Alegre já cobrou. Quando ele incendeia no meio da chama, esse carbono sólido é que nem se fosse um pedaço de pau queimando, um pedaço de madeira. Ele fica incandescente, ele começa a ficar incandescente. E esse material incandescente é que gera esse brilho. Então a PUC já perguntou, qual é a culpa desse brilho maior de uma chama amarelada? É de partículas incandescentes de fuligem que causam esse brilho. Tá? Então essa chama amarelada, ela é mais brilhosa, mas ela é mais fria. Ela é pior, por exemplo, para cozinhar. Se o teu fogão estiver causando uma chama amarelada, quer dizer que está pior, está cozinhando pior do que quando o fogão está com a chama azul. O pessoal que na cozinha já derramou leite ou algum outro material no bico do fogão aqui, o que acontece? Começa a queimar amarelado, né? Quando tu derrama um pedaço de sólido ou alguma coisa aqui, que não tá só o gás queimando, tá queimando o sólido, a chama fica amarelada, né, quando tu derrama leite e tal. Enquanto a chama estiver amarelada, é que tá queimando incompleto. Se tá queimando incompleto, tá gerando fuligem, que tá gerando material incandescente, e esse material incandescente tá gerando esse brilho, tá? Outra coisa, e aí é uma questão de risco de asfixia, né? Quando tu tem uma chama azulada, tu tá tendo uma queima completa, e a queima completa gera só CO2. Se eu tiver uma queima incompleta, o CO, que é o monóxido, que é gerado quando eu tenho uma queima incompleta. Queima incompleta que se dá quando? Quando eu tenho falta de oxigênio ou quando eu queimo combustíveis muito viscosos, líquidos muito grossos, ou quando eu queimo sólidos. Acaba não queimando perfeitamente por causa da superfície de contato, por causa da estrutura cristalina, uma série de coisas. O que importa é que se gerar CO, qual é o maior risco para a saúde? É porque ele bloqueia a hemoglobina, formando a carboxihemoglobina. Então, nos instantes iniciais, a pessoa não sente nada, mas vai bloqueando a hemoglobina, daqui a pouco a pessoa vai ficando tonta, desmaia e 20 minutos depois ela morre, né? Então, esse cara é muito tóxico por asfixia. Ele gera carboxihemoglobina e causa asfixia. Bom, eu quero lembrar esse ano que tivemos um evento aqui no Rio Grande do Sul, que foi o incêndio da Boate Kiss. O grande vilão, o grande responsável, todas as mortes foram confirmadamente pelas autópsias causadas pelo HCN. Né? O HCN foi o grande bloqueador da respiração das pessoas que morreram asfixiadas lá. E esse HCN foi gerado pela queima da espuma de poliuretano. Mais adiante, no futuro, aí a gente vai ver isso quando eu der polímeros. Né? Então, a queima da espuma de poliuretano gerou o HCN, que é o gás da morte. É muito mais terrível para a respiração do que o CO. Eu quero dizer para vocês que em menos de 5 minutos vocês desmaiam e morrem com HCN. Por isso que ele era usado na câmara de gás, lá pelos nazistas. Agora, o CO também contribui, né? Só que o CO não mata em 5 minutos, o CO mata em 20. Se não houvesse a espuma, se não houvesse HCN, aquelas pessoas teriam sido salvas, porque o CO vai levar 20 minutos para a pessoa desmaiar e morrer. Então, muitas daquelas pessoas conseguiriam sair, correr, porta fora daquela boate, ok? Bom, para a gente terminar essa primeira aula, quero lembrar a vocês a oferta e o estudo, o uso dos combustíveis no mundo. Isso aqui é uma questão até que pode ser cobrada lá nas ciências humanas, lá em geografia. Olhem bem, isso em 2007, está um pouquinho diferente hoje, mas dá para ter uma ideia. Carvão é combustível, petróleo é combustível, gás natural é combustível, combustíveis renováveis, combustíveis derivados de vegetais são combustíveis. Tudo isso aqui é combustível.
para gerar energia. Quantos por cento? 26 com 34 com 21, dá mais de 90% de combustíveis. Pessoal, e combustível gera CO2 e CO2 gera efeito estufa. Ou seja, nós ainda estamos muito dependentes da queima de combustíveis para gerar energia no mundo. Observem que, nessa época, a energia hídrica era só 2%, a nuclear 6% e outros só 1%. Hoje está um pouco melhor. A nuclear deu uma estagnada depois do acidente lá, do maremoto lá em Fukushima, onde teve muita gente morrendo e teve radioatividade se espalhando. Até a Alemanha, que era um país que tinha bastante uso de energia nuclear, deu uma segurada, os países pararam um pouco. Eles não que pararam, mas eles pararam de aumentar o uso da energia nuclear. A energia hídrica também se descobriu que quando tu inunda para formar uma hidrelétrica, tu está matando muita vegetação e tu está gerando metano e causando efeito estufa. O que aumentou basicamente no mundo foi o uso do gás natural, mas ele ainda é combustível, ainda está gerando efeito estufa. Combustíveis renováveis também aumentou bastante, porque são a partir de vegetação, e depois nós vamos ver qual é a vantagem de usar, e o uso de outros combustíveis, de outras energias, porque aqui eu não estou queimando essas outras, pessoal, isso aqui eu não estou queimando, isso aqui eu não estou queimando, não estou gerando CO2. Agora, combustíveis renováveis e gás natural, eu queimo, assim como petróleo e carvão, então gera CO2, gera efeito estufa. Estes outros aqui, ó, que é o futuro. O que seriam estes outros? Seria energia elétrica, energia solar, energia eólica e outras energias aí que os caras estão descobrindo, certo? Então, o futuro está aqui. Tentar cada vez mais usar energias que não queimem, que não gerem efeito estufa, ok? Bom, gurizada, acho que foi um grande estudo a respeito aí de gás natural, orgânica, poluição, um pouquinho de separação de misturas. Deu pra gente misturar, como o Enem gosta, bastante coisa com um único tema, gás natural. Na sequência eu disponibilizo para vocês aí o estudo do petróleo e o estudo do carvão. E assim nós vamos avançando no nosso materialzinho do Enem, ok? Beijo para vocês, gurias e os guris. Bom, se quiserem beijo, pega também. Se quiserem um abraço para vocês. No mais, a gente se encontra na sequência. Até. Tchau.